Glória a Deus, que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém? Glória a Deus. Mensagem de hoje, Ele em nós. Vamos ler alguns versículos que estão no livro de Lucas, capítulo 5, e no livro de Atos, capítulo 3. Trata-se primeiro da cura de um paralítico em Cafarnaum. Vamos escutar as palavras de Jesus. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Vamos agora ao livro de Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, onde trata-se da cura de um coxo, de um manco. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus seus pés e os seus artelhos se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e louvando a Deus. Amém? Bem, em Lucas 5:24, Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus deu uma ordem direta: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente o paralítico se levantou. Em Atos 3, antes de ordenar o coxo a levantar e andar, Pedro disse que não tinha nem ouro e nem prata a oferecer. Pedro disse: o que tenho, isso te dou. Essas foram as palavras de Pedro. Mas a pergunta é a seguinte: o que Pedro tinha e deu ao coxo e fez com que ele andasse? O que Pedro tinha e deu ao coxo e isso fez com que ele andasse? Essa é a pergunta. Porque o Pedro disse: o que tenho, isso eu te dou. Vejamos o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. Pedro proclamou que Jesus é o Senhor Cristo e convidou as pessoas a se arrependerem, serem batizadas e receberem o dom do Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas naquele dia e continuaram fiéis na igreja. Diante disso, nós concluímos que Pedro tinha um conhecimento da palavra e uma excelente oratória. Mas isso não seria o suficiente para que, a partir de suas palavras, um milagre acontecesse. Hoje temos milhões de pregadores afora convertendo as pessoas ao Senhor Jesus e batizando. Mas nós não vemos milhões de pregadores fazendo milhões de milagres. Você entende isso? Ter o conhecimento da palavra não basta para que um milagre aconteça. Voltemos então à pergunta: o que Pedro possuía e deu ao coxo e fez com que ele andasse? Acredito que você parou um pouco meditando, querendo descobrir qual era a posse de Pedro. O que Pedro tinha? Ele disse que não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele daria àquele coxo de nascença. Pedro tinha, além do conhecimento da palavra, ele tinha a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus.
ele disse ao coxo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo andou. Foi curado. Os seus pés e artelhos se endireitaram. O milagre aconteceu, pois Pedro deu a ele o que possuía, a autoridade e o poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos ao livro de João, capítulo 14, versículo 12. Para que entendamos, de uma vez por todas, o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e ainda outras maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavras do Senhor Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas, pastor, eu creio no poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu também creio. Livro de João, capítulo 15, o versículo é o 5. Se alguém permanecer em mim e eu nele, preste atenção, Jesus diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Não basta crer, tem que estar ligado na videira verdadeira. Ele em nós e nós nele. Glória a Deus. Que Deus de nós tenha misericórdia e nos abençoe.